Olá, olá, muito bom dia. Já é madrugada, né? Meia-noite, pouco por aí. Mas é o tempo hábil e oportuno que eu tive para poder estar aqui batendo um papo e conversando com você um pouco. Por quê? Eu vim a este momento, a esta hora da madrugada, falar com você. Porque assim, está crescendo os números, não é? Que não são acidentes ocasionados por uma imprudência, por um descuido, na verdade, mas por pensamento arquitetado, engendrado, por pensamento esquematizado, friamente, no intuito e no objetivo de matar como se mata uma cobra, uma barata, matar como se mata qualquer animal que nos ofereça risco. Nós estamos vendo a desvalorização da vida humana. A que ponto chegamos? Brasileiros e brasileiras, e principalmente aos senhores evangélicos e evangélicas, senhoras, e principalmente às igrejas e denominações, aos senhores que se dizem homens de Deus, aos senhores que se dizem representantes de Deus neste país chamado Brasil, aos senhores que têm conhecimento histórico, que têm um nível superior de cursos teológicos, históricos, sociológicos, né? Políticos de toda a nossa história humana em todos os continentes e países desse planeta. Aos senhores que dominam as mentes dos seus membros, aos quais vocês os chamam de leigos. Veja só, está crescendo o número de pessoas que estão sendo agredidas. E essas pessoas não são criminosos, não são estupradores, não são pedófilos, não são assassinos, não é verdade? E mesmo que o fossem, temos então a nossa justiça, temos então a lei, temos então a polícia e o Estado para assim imobilizar, caçar, imobilizar e prender essas pessoas. Não se faz justiça com as próprias mãos, deixa-se isso para a própria justiça resolver segundo os seus códigos, não é? Segundo a sua lei, as suas normas, para que nós também não nos tornemos criminosos ao perder a razão. Mas o que me chama a atenção nesse momento é que o Brasil tem passado por um período muito, mas muito delicado, ao ponto de brasileiros, parece que nós estamos, não é mais o Brasil. Essa história de verde e amarelo, azul e branco, patriotismo, isso parece que é conversa fiada. Parece que aqui nós temos uma miscigenação de bandeiras e de países onde as políticas que deveriam ser humanas tornaram-se políticas desumanas, inumanas. Nós estamos dentro de um solo onde antigamente se dizia brasileiros, né? Um povo amável, um povo mais cheio de apego, de proximidade, um povo emotivo, um povo caloroso, um povo feliz.
um povo que dá a mão um para o outro. Mas, nestes dias, nós estamos vendo que este tipo de brasileiro tão unido, tão igual, parece que se perdeu nas veredas da cabeça, da consciência e da mente. Por que eu estou falando isso? Porque eu não estou vendo uma guerra militar, onde nós temos países invadindo o Brasil, onde nós poderíamos ver estrangeiros, forças, armas bélicas, soldados de outras nações invadindo o Brasil, bombardeando o Brasil. Não. É muito mais pior do que você pensa. Você não precisa gostar da minha pessoa. Você não precisa ser um seguidor meu. Mas você precisa, sim senhor e sim senhora, colocar a sua cabeça no travesseiro, parar e pensar com consciência. Deixemos então nesse momento a emoção de lado, o achismo de lado, o eu creio de lado, a fé. Você vai entender o porquê. Como que pode um brasileiro olhar para outro brasileiro, simplesmente de forma bestial, ir lá, disparar tiros e matar um ser humano? Independente de ser brasileiro, matar um ser humano. Decapitar o outro, atirar no outro, por causa de um idealismo, por causa de um conceito que a pessoa não enxerga, que não tem nada de bom. Vamos começar essa live falando sobre frases prontas do presidente Jair Messias Bolsonaro. E vamos tecer essas frases ao longo da história e você vai entender que isto também aconteceu com o Deus que você, evangélico, diz cultuar, diz adorar dentro da sua denominação. Será que você está cultuando, adorando a Jesus de verdade? Yahshua? Yeshua? Será que realmente as palavras de Jesus faz sentido para a sua vida? Ou Jesus para você já foi destronado, digamos assim? Ou Jesus para você perdeu lugar para o homem? A tua pobreza de espírito, a tua miséria da alma, a tua falta de consciência espiritual e humana tem tornado você um animal irracional. Chega a ser um insulto, chega a ser um pecado comparar você com um animal irracional. Eu tenho visto esses dias, no meu trabalho, pessoas passando por mim e falando coisas que é de arrepiar o cabelo. Eu vi pessoas gritando, e até colegas do trabalho, se Deus quiser, em nome de Jesus, meu Deus, o Bolsonaro vai ganhar. E o Lula que morra e vá para o inferno. Olha só, vamos separar as coisas então. Veja só, frases prontas do presidente Jair Messias Bolsonaro, que não são frases assim, do nada, súbitas, que ele resolveu falar. Não, são frases prontas, que ele resolveu aplicar agora. E essas frases do presidente Jair Messias Bolsonaro têm assustado, têm impressionado e têm deixado o mundo europeu
de orelha em pé. Especialistas portugueses, especialistas franceses, especialistas alemães têm visto com um olhar de preocupação as palavras que o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro, tem dito. E não é de agora. E você que é evangélico, você que está vestindo a camisa verde, amarela, branca, verde, amarela, com esse idealismo de patriotismo, você está sendo conivente e você que carrega a Bíblia está sendo o maior incentivador de uma desgraça que você nem imagina que poderá acontecer nesse país. Veja só, nós vamos começar a falar sobre Deus acima de tudo. Ou melhor, Brasil acima de tudo, Deus acima de nós. Fabiano Santana, muito obrigado pela sua presença. Que Deus te abençoe. Esse foi o único momento e horário que eu tive disponível em razão do meu serviço para fazer essa live rápida, mas eu vou dar sequência nos outros dias. Então nós temos visto, não é, o então presidente da República soltar essa frase, esse bordão, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Eu diria que Deus acima, não Deus acima de todos, né? Porque Deus não está longe, como diz lá o padre Júlio Lancelotti, Deus não está longe de nós. Deus está mais perto, está mais ao lado. Daí vem a palavra paráclito do grego, quer dizer ao lado, ali que anda, que caminha do lado, intercede, está do nosso lado. Deus não é um ser que está longe, a bilhões de quilômetros de distância, no terceiro, no quarto, no sétimo céu. Deus, ele está ao lado do ser humano. Deus, ele é amor, ele é parceiro, ele é amigo, ele é irmão, ele é as influências, as energias, ele é o ser mais bondoso, amoroso, misericordioso, comum, igual, para conosco, para nos amparar, nos consolar, para nos dar sabedoria, entendimento e nos ensinar o caminho da paz. Então, Deus acima, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Brasil acima de tudo, não seria melhor o povo brasileiro acima da fome, o povo brasileiro acima da violência, o povo brasileiro acima do baixo salário, o povo brasileiro acima do uso, abuso, exploração e manipulação das empresas deste país? Não seria melhor o Brasil ou o brasileiro acima das doenças, acima das mortes da Covid-19? O povo brasileiro acima, não é, da saúde, das doenças, enfim, das cadeias superlotadas? O povo brasileiro acima, não é, da situação da dependência química? O povo brasileiro acima das favelas, das comunidades, ou seja, tendo a sua casa digna, honrada, com endereço, com asfalto, com luz, com água, com luz, com poste, energia. O povo brasileiro acima do analfabetismo e do analfabetismo funcional. O povo brasileiro acima do péssimo e defasado estudo das escolas públicas e das escolas municipais. Não adianta usar logotipo, palavras de ou melhor noite, Francimeire, Deus abençoe. Não adianta usar palavras e frases, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Não vejo Brasil acima de tudo, coisíssima nenhuma. Eu vejo sim o brasão, o estandarte, eu vejo sim a bandeira brasileira muito bonita, ordem e decência, que não condiz com a realidade. Eu vejo, sim, não é? Um Brasil que está nos livros de história, nos livros de geografia, a bandeira brasileira,
nos contos, né, nas histórias de 7 de setembro, independência, proclamação da República, eu vejo esse Brasil. Mas quando eu pego este livro aqui, eu vejo um outro Brasil que você deveria comprar esse livro e ler esse livro, que não é meu, lógico, é do Laurentino Gomes. Quando você comprar esse livro, você vai ver se o Brasil é acima de tudo, esteve acima de tudo, ou o Brasil sempre esteve abaixo dos coronéis, o Brasil sempre esteve abaixo dos senhores feudais, dos barões do café, o Brasil sempre esteve abaixo da monarquia dos reis, Dom João VI, que foi uma desgraça de imperador para o Brasil, e começou a sua dívida externa lá. O Brasil sempre foi abaixo da humanidade, quando tratou os negros como escravos, como animais, como bicho. Assim como tratou os ciganos e tantas outras etnias que vieram para cá. Bom, enfim, vamos então a essa questão das frases prontas. Quando você vê o Jair Messias Bolsonaro citar essa frase, Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Eu vou pedir licença, que eu só vou pegar aqui uma foto que é muito importante e eu quero que você veja a foto que eu vou colocar agora, vai arrepiar o teu cabelo, vai arrepiar a tua alma, a foto que eu vou colocar agora aqui, e ela não é fake. E eu quero que vocês prestem bem atenção, vocês que são evangélicos. Só um minutinho. Só abrir aqui. Olha, voltei aqui. Deixa eu só abrir aqui a foto, esperar só um pouquinho aí. Opa, tá no outro celular que eu não consigo, ainda não tenho computador ainda, eu vou conseguir. Uma hora eu compro meu computador. Deixa eu achar aqui galeria. Só abrir que eu vou te mostrar a foto. Deixa eu ver se é essa aqui. Ainda não é não. Só um minutinho, tá? Eu já vou acabar, não vou demorar muito não. Vamos abrir aqui. Opa, não. Vai aparecer. Opa, achei. Deixa eu ver se ela vai ficar muito legalzinha aqui. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho que eu vou arrumar ela aqui para você ver. Deixa eu ver aqui. Como que eu arrumo essa foto? Bom, eu vou mostrar essa foto aqui para você rapidinho. Espero que vocês consigam ver aí do outro lado. Olha, deixa eu ver se eu consigo colocar de um jeito. Ah lá. Olhem bem essa foto. Vejam o que está escrito aí. Deus, família, pátria e embaixo está escrito Marcelo Ramos. Olha lá. Olha o símbolo que tem no meio. Deem uma olhada no símbolo que está no meio. Conseguem ver? Ó, aqui nós temos aqui. Deixa eu arrumar aqui. É muito ruim fazer live assim. Ó, eu tenho aqui, ó, Deus, família em cima e, ó, pátria. E aqui no meio, o que que eu tenho? Aqui no meio eu tenho a suástica. Então, os evangélicos, geral, o pessoal da direita nesse país, tem que parar de fingir de ser bobo, fingir de ser inocente. Existe uma fala no livro de Apocalipse que diz que nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor. Então, você que bate no peito, que... Onde eu coloquei? Hoje está fogo aqui. Você que carrega a sua Bíblia, não me importa agora a tradução dela, mas eu sei que a sua Bíblia tem a história de Yeshua, o Yahshua de Jesus lá. E tem as máximas, as frases, os ensinamentos dele. Então você que diz que é de Deus, que ama Jesus,
que quer ir para o céu, você que quer pregar paz, o amor, a igualdade, eu acho que você está indo na contramão de tudo o que Jesus ensinou. Na contramão de tudo que está escrito na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. Você tem esse livro como Bíblia Sagrada? Como é que é? Como Palavra de Deus? Ou você tem esse livro apenas como um livro histórico, cultural, que fala de religiões, que fala de mitos, lendas? Como que é esse negócio? Como é que funciona? Porque eu não estou entendendo ainda como pode as pessoas que se dizem ser de Jesus apoiar um homem que desde o começo, desde o seu início na carreira pública, que vem se arrastando esse tempo todo, mamando na teta do governo, declarando coisas absurdas, sabe? É como se pegasse um vaso sanitário, entupisse ele, puxasse a descarga e saísse toda a sujeira que está lá. Assim é a boca do Jair Bolsonaro. Mas como que os evangélicos conseguem deixar-se levar desse jeito? É isso que eu queria entender. Como, meu pai? Não é, é por isso que existe esse termo, essa parábola de gado. Sabe? Gado. O que é o gado? É quando o boiadeiro que conduz, ou o pastor que conduz lá o gado das ovelhas, quando eles dão um sinal e uma ovelha vai, e todas, sem pensar, sem raciocinar, sem nada, elas vão todas de um lugar para outro. Vum, vum. É melhor noite, irmão. Vão para lá, elas seguem. Elas não têm a capacidade de parar e pensar, não, acho que eu não vou nesse lugar, acho que eu não vou seguir esse. Não, deixa eu parar e pensar primeiro. Por isso que vocês são gados, tanto dos pastores como dos políticos. Mas espera aí, vamos lá. Eu acabei de mostrar para você que essa história de Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, essa história de querer colocar em um discurso político para pegar trouxa, para enganar pessoas de bom coração, pessoas de uma alma pura, pessoas que realmente querem, sonham com uma pátria, com um Brasil maravilhoso, legal, cheio de educação, sem violência, né? De igualdade salarial, de igualdade de comida, de roupa, de bens materiais, de direito de ir e vir, de se divertir, passear. Esse Brasil, essas pessoas que querem esse Brasil, elas são fáceis de acreditar nisso, porque é isso que elas querem, sabe? O Brasil que você sonha, eu também sonho, eu também quero, mas veja só como que você está sendo enganado o tempo inteiro. Você já ouviu falar em fascismo? Pois é, vou explicar para você. Dá só uma olhadinha aqui, ó. Eu fiz uma anotação para a live não ficar muito extensa, que eu ainda vou abordar esse assunto, gente, na próxima live que eu tiver mais tempo, mais cedo, né? O fascismo, ele vem lá de Roma, sabia disso? Pois é, o fascismo é uma arma usada pelos antigos romanos, soldados romanos, que simboliza a máxima, a união faz a força. Todo esse simbolismo, não é? De arma, de união, essas frases prontas, união faz a força, não é? E essa arma do fácil, não é? O fascismo vem de fácil, que é essa arma aí. Muito bem, nesse pensamento, nesse prefixo dessa palavra, na etimologia da palavra fácil, ou do fascismo, que vem de fácil, que é uma arma, que simboliza a união faz a força, nós vamos ter o fascismo. O fascismo, ele é um tipo de governo, não é? Onde todas as esferas da sociedade são controladas, não é? Pelo Estado. Principais características e as principais características é o totalitarismo nacional, uma das principais, ou a principal característica. Bom, totalitarismo nacional.
essa história de eu sou brasileiro, pátria, né? Brasil acima de todos, patriota, verde e amarelo, eu sou patriota. Nacionalismo exacerbado, né? Aquela coisa. O cara nunca colocou a bandeira do Brasil na casa dele. O cara nunca ouviu o hino nacional. O cara nunca hasteou a bandeira na sua casa em reverência, né, ao estandarte de sua nação. Como assim o fazem, como assim são os americanos. Todo americano tem a sua bandeira lá, o orgulho da sua nação, não é? Todo americano tem orgulho, mas o brasileiro, aonde foi que o brasileiro foi honrado como brasileiro, como filho dessa nação? Aonde foi que o brasileiro teve uma ótima alimentação, como o sonho americano? Aonde foi que o brasileiro teve casa e moradia própria, o povo pobre, senão os morros e as favelas e as serras peladas ou os agrestes com casinha de pau a pique ou casinha de sapê ou aquelas casinhas de barro onde as pessoas morrem por picada do barbeiro ou picada de cobra. Ou moravam com os seus parentes ou moravam com um morcego dentro. Onde foi que o brasileiro teve uma casa honrada para ter orgulho da sua pátria amada? E que história é essa de dizer que o Brasil é a sementeira do mundo? O Brasil, ele é a bendita nação cujo Deus é o Senhor. Todas as mentiras que podem extrair, todas as mentiras que podem criar, extraindo versículos bíblicos, esse povo está fazendo. Estão sendo bem pagos para isso. Marqueteiros, as pessoas que fazem publicidade, que são contratadas, né, que vão ler os seus textos, e os próprios da igreja conhecem a Bíblia de ponta a ponta, pegam versículos isolados, justamente para mexer com a tua cabeça. De novo, porque você acredita, você tem um coração bom, você é uma pessoa legal, você é um cidadão, você é um brasileiro, mas você está se perdendo nessa vibe desse novo evangelho gospel, que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus no mundo. Jesus nunca ensinou a odiar, a matar, a agredir, a bater, a esfaquear, a atirar ou a decapitar quem quer que seja. Jesus nunca ensinou a intolerância às pessoas. Mas olha só, o fascismo, não é? Surgiu e foi aplicado no século XX, lá na Europa, lá com o Mussolini na Itália, não é? Com o fim das monarquias europeias, não é? Ao vácuo de poder político pós Primeira Guerra Mundial. Principais características do fascismo são, primeiro, poder absoluto do Estado. Nacionalismo, lembra que eu falei? Nacionalismo exacerbado. Pessoas bitoladas, fanáticas pelo nacionalismo, pela nação, pela bandeira, pelo verde e amarelo, aquela coisa toda, sabe? Tentativa de retomar o paganismo em detrimento do cristianismo. Foi o que fizeram lá na coisa, na Itália, no estado do Mussolini. O que o Fabiano está falando? Irmão, bem, uma coisa que eu fico observando e tem um bocado de irmãos que pregam o evangelho da graça e são a favor de Bolsonaro e das ideias de Bolsonaro. Isso aqui é interessante, vamos lá. Eu venho aqui, estou sem óculos, então, tá. Das ideias de Bolsonaro, a base do evangelho da graça é o amor. Tudo se resume no amor. E Bolsonaro prega o ódio. E alguns irmãos que pregam o evangelho da graça apoiam ele. Eu acho que alguns desses irmãos têm prazer de ver os pobres pagando imposto alto e passando necessidade. Eles pregam o que não vivem. Eles pregam o amor, mas não vivem o amor. Porque se esses irmãos vivessem o evangelho e tivessem o amor de Deus, eles não votaria em uma pessoa como o Bolsonaro que prega o ódio. Perfeitamente, o irmão Fabiano. Assim, tudo que você está falando aí é a mais pura verdade. É bem isso mesmo. Então,
é de admirar, é de se assustar, não é? É de ficar de cabelo em pé, pena que eu nem tenho cabelo mais, mas é de você pensar, que evangelho é esse? E é aí, irmão Fabiano, como o senhor está colocando, é que eu também fiquei pensando. Eu tava aí acompanhando algumas pessoas da graça, vendo o pessoal falando da graça, disso, daquilo, outro, mas quando você vai ver, que diacho, desculpa o termo pejorativo, de forma cômica, que diacho, como diz, né, o caipira, de evangelho da graça é esse? No meu canal, no meu grupo de oração, Rosa do Saron do WhatsApp, o irmão Fabiano, tinha uma pessoa lá que prestava serviços para políticos do Rio de Janeiro. Até aí tudo bem. Isso é o livre-arbítrio dela, não tem o menor problema. E essa pessoa várias vezes conversa comigo, conversava, né? E pedia oração daqui, oração dali. E eu, como um irmão, sempre, aqui não tem cargo, não tem nada disso, como um irmão, né? Estou aqui para isso, para orientar, para confortar, para abrir os teus olhos, sabe, de quem me assiste, vê as minhas lives, se inscreve no meu canal. Eu atendo, eu faço oração e essas pessoas recebem graça lá no meu canal do WhatsApp. E, de repente, a pessoa sabe que eu sou contra. Eu não sou contra, poderia dizer, eu não sou contra o ser humano em particular do Bolsonaro. Mas eu sou contra as ideias e os demônios que ele alimenta. Eu sou contra a sua sociopatia, a sua psicopatia. Eu sou contra os ideais que ele defende, que não tem nada a ver com Deus. E ele diz isto abertamente, como já disse, N de vezes. E essa irmã, lá do Rio de Janeiro, que trabalha com político, postou no meu grupo, não é? Um texto enorme, meu presidente é o Jair Messias Bolsonaro, e colocou lá, quem quiser entrar no grupo e tal. Eu não falei nada. Pode ser que eu tenha sido intolerante também, não vou negar. Mas eu não posso ser tolerante com quem desrespeita Jesus, desrespeita a mente simplória das pessoas e vem pregando um fascismo ordinário. E vem pregando que é arrependido, que vai nas igrejas, mas tudo isso todo mundo já sabe. Quem está mais por dentro da coisa sabe que isso é falsidade. Então, eu bloqueei. Eu primeiro excluí e eu bloqueei essa irmã do meu grupo de oração. Segunda pessoa, há um irmão aí que antes até fiz uma live com ele, que até então eu não estava entendendo muito, né? Então ele me parecia ser uma pessoa muito humana, muito legal. Não que ele seja desumano, não é isso, mas dentro do campo das ideias, falava da graça, ele fala ainda, tem a live dele lá tal, não é? E eu estava gostando muito desse irmão, sabe? A nossa afinidade, e vamos lá, eu vou aí no seu estado, vou aí na sua residência, aí você vai fazer uma coisa bonita, não é? Enfim, fazer uma obra tal. Quando ele começou a dizer para mim que ele era seguidor de um tal de José Jesus, não sei o quê, da igreja do 66, crescendo em graça, aquela coisa toda. Um cara que disse que foi a reencarnação de Jesus Cristo, a reencarnação de Paulo, umas coisas loucas da vida. E ele vem querer explicar para mim sobre predestinação. E aí que, é por isso que eu falo, é bom, irmão Fabiano, o senhor também está sempre buscando entendimento, conhecimento, sabedoria da espiritualidade lá de cima. Não fique com medo na mão dos caras, irmão Fabiano. Não se impressione com uma boa eloquência, com uma boa descrição, nada disso. Esse é o perigo, porque aí o senhor incorre no risco também, como eles, esse povão que está falando da graça, fazendo um live adoidado aí, ficar seguidor de homens e acabar sendo pregadores de coisas absurdas. Por exemplo, e numa live que eu estava com esse irmão teve a coragem de falar que Deus foi covarde.
ou Deus foi covarde, ou Hitler foi uma ferramenta nas mãos de Deus. Outros já vieram, amigos meus também, né? Que nem tem origem europeia, germânica, alemã, isso não tem nada a ver, né? Os alemães são pessoas maravilhosas, um passado horrível, mas eu não estou generalizando nem sendo xenofóbico. Mas como ele não tem nem essa origem, não é? E não teria o porquê dele ficar defendendo essas coisas. E ele disse para mim no telefone que guerra sempre teve. Uns têm que viver e outros têm que morrer. Simples assim. E para isso vem defendendo a arma, o a posse de arma, vem defendendo o militarismo, porque também se aposentou como militar. Então, muito me causa estranheza, irmão, essa questão do apoio ao Jair Messias Bolsonaro da parte evangélica, da igreja evangélica. Os pastores, eu não me comovo, não, porque eu sei que a maioria são corruptos mesmos. A maioria se vendem por dinheiro, por pastas ministeriais, por pastas nas câmaras de deputados e de vereadores, não é? Nos seus interesses escusos de terrenos, de prédios, de logradouros, de ruas, de praças, ou de templos, de prédios, não é? Enfim, a gente sabe como é que funciona. É até mesmo uma ajudinha lá para tirar um dinheiro do BNDES, como muitos estão fazendo por aí, não é? Agora, o que me causa estranheza é, como você disse, como que podem ser pregadores da graça, falarem da graça e apoiarem um homem desse. O irmão Fabiano, lamentavelmente, eu já bloqueei, eu já excluí do meu Facebook vários irmãos que, irmão Ben, isso é uma benção, irmão Ben. E hoje, para eles eu sou um socialista, um comunista, um petista, para eles eu sou uma pessoa atrelada à corrupção. Para eles eu sou uma pessoa atrelada às trevas, ao diabo, ao Satanás, aos demônios, à imoralidade. Vamos agora ver então como que o fascismo religioso se instalou dentro da Bíblia. Eu não quero começar por Moisés não, porque eu já falei isso na minha live, a cadeira de Moisés e o banquinho de Jesus, está lá no meu canal do YouTube, mas eu quero falar a partir de Jesus. Mas antes de chegar lá em Jesus, eu não posso deixar de passar e de falar para vocês que o fascismo, ele começou com os países, não é? Em estado de devastação social e econômica. País todo ferrado, digamos assim, um país todo acabado, destruído. Povo naquela miséria social. Aí vem fala do fascismo, né, usando essas frases, olha, a união faz a força, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, essas conversas, aqui vai ser melhor, olha, presta bem atenção como esses caras conseguem fazer isso. Depois eles dão o golpe, depois as pessoas vão ver ao contrário do que é o verdadeiro fascismo, não é? O que as pessoas fazem, não é? Com a ideologia. Não é que a palavra fascismo ela tem um sentido pejorativo, bem como o socialismo e comunismo, mas é os atos das pessoas que propagam e se dizem comunista ou socialista ou fascista, e aí eles invertem tudo, como os pastores, como a religião. Jesus é a vida, Deus é amor, um homem de Deus, a minha igreja, venha na casa de Deus. Quando você entra lá, a casa é mais do Satanás, do demônio, do capeta, do inferno, da humilhação, da opressão, da manipulação, da exploração, da fanatização, de tudo isso, do adultério, do crime, da lavagem de dinheiro, todas essas coisas. Você está entendendo o que eu estou falando? É bem assim que são os homens, os seres humanos. As palavras, não é? No campo das ideias são lindas, as intenções são maravilhosas. Né? O fascismo, você vê, vem de fácil, uma arma romana que simbolizava a máxima de a união faz a força.
O que tem a ver com ditadura? O que tem a ver, assim como o comunismo e o socialismo, o que tem a ver com matar pessoas, prender, não é? Isolar, campo de concentração, cemitérios clandestinos pela ditadura, não é? Torturas? Não tem nada a ver com isso. Fome, opressão, tirar dinheiro do povo, aumento de imposto, proibição de um monte de coisa, não tem nada a ver com isso. Mas o homem perverso e ruim faz essas coisas. E o povo só vai perceber depois que o povo começar a levar e chibata nas costas, a sentir na pele, a sentir no orçamento, a sentir no seu orerite, a sentir na falta de emprego, como nós começamos a sentir nesses anos do Bolsonaro, a sentir quando o estômago começa a roer, as pessoas dentro das caçambas disputando osso e carcaça. A sentir quando nós vemos milhares de pessoas, o Brasil inteiro de luto, quando as pessoas estão morrendo por Covid e foi negado comprar vacina por questão de preço de dólar. Isso é fascismo, disfarçado de uma coisa boa. Olha só, veja só isso aqui que eu vou ler para vocês. Em 1930, após a Segunda Guerra Mundial, o movimento extrema-direita, integralista, brasileiro, ou então conhecido pela sigla, não é? Abreviação AIB, em 1932, quando o jornalista Plínio Salgado lançou o Manifesto de Outubro. O Estado Novo foi comandado por 36 anos pelo ditador Antônio Salazar. Né? É a era mais repressiva, mais longa da Europa, e durou 41 anos, 48 anos, se contar desde o golpe militar de 1926. Terminou em 25 de abril de 1974, o ano que eu nasci, com a Revolução dos Cravos. Esse lema, Deus, Pátria e Família, surgiu no discurso de Salazar em Braga, em 1936. Quando você escuta, ok? Verdades, pastores mercenários agem, a gente já sabe que esses caras não são cães gulosos, né? Mercenários, e esses caras têm nojo de pobre. Agora, os irmãos que pregam o evangelho da graça, misericórdia. Então, quando você começar a pregar, você já é um pregador, né, Fabiano? Mas quando você começar a escancarar a tua boca, colocar para fora o oráculo de Deus, quando você começar a colocar para fora as verdades espirituais que incorrem na vida social e política do seu país, aí você começa a ser também colocado de lado, podado. E não é só podado como dizem, pelos irmãos do sistema, a igreja isso, a igreja aquilo. É justamente os da graça, que estão disfarçados, que não são da graça coisa nenhuma, mas são uma verdadeira desgraça. A partir do momento que você apoia o fascismo, a partir do momento em que você apoia essas atitudes e falas desses homens, você não pertence a nenhuma graça de Deus. A nenhuma graça. Você pertence ao mal que está dentro de você. Porque você é assim. Você que eu estou falando não é o Fabiano, não. Eu estou falando você que me vê, você que me escuta, você que está dentro dessa ideologia, dentro desse clubinho do Bolinha, dentro desse carro alegórico de marcha para Jesus, dentro desse carro alegórico de fanatismo religioso, uso e costumes, bitolação, dentro desse carro alegórico, desse comício político a Jair Bolsonaro e a direita desse país, sabe? Então, olha só, esse lema Deus, Pátria e Família surgiu no discurso de Salazar em Braga, em 1936. Bolsonaro foi buscar a frase de Salazar, esse lema da ditadura portuguesa. Nem Marcelo Caetano, que substituiu o ditador, disse tal coisa. Se Bolsonaro repete o lema é porque deseja que haja uma ditadura. Esta colocação aqui não é minha, é a colocação de especialistas europeus, portugueses, franceses e alemães. Eles estão com a orelha em pé. O foco, o Brasil virou agora
os políticos do Brasil viraram personagens, não é? De todos os países que aderiram à República, à democracia, à União Europeia, lá fora, todo mundo, não é? Eu não vou dizer países que ainda seguem o regime da... Bom, enfim, todos os países estão de olho com o foco virado para cá, com as câmeras viradas para cá, porque diante do coração de Dom Pedro, aqui no Brasil, o Jair Messias Bolsonaro repetiu a frase de Antônio Salazar. Ele repetiu a frase do ditador português, não é? Que é Deus, pátria e família. Essa frase também ela foi repetida, esse lema foi repetido pelo então jornalista Plínio Salgado, que foi, na verdade, o fundador, o idealizador, não é, da AIB, não é? Da integração, aquela coisa toda. Deixa eu voltar aqui para eu não me perder. Aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui um pouquinho, senão eu vou perder meu raciocínio aqui. Só um minutinho. Aqui, ó. Da integralista, movimento integralista brasileira. É isso mesmo. Então, o jornalista Plínio Salgado, né, ele vai repetir esse mesmo lema do ditador Antônio Salazar: Deus, pátria e família. Por que será que é interessante eles usarem essas três palavras? Como eu mostrei para vocês aqui. Vou mostrar de novo. Ó. Por que será que é interessante eles usarem essas palavras aqui? E você vai entender. Quer ver? Por que é importante eles colocarem Deus, pátria e família? Está aqui com o símbolo nazista, está vendo? E esse documento aqui vem lá do Rio Grande do Sul, encaminhado ao ministro das Relações Exteriores, que é o excelentíssimo e ilustríssimo senhor doutor Oswaldo Aranha, que também foi ministro das Relações Exteriores. Depois veio Felipe Minto, na época de Juscelino Kubitschek, que também aderiu a esse movimento integralista, não é? A AIB. Isso é muito complicado. Isso é muito sério. E esse documento aqui, ele foi... Bom, eu não vou citar o nome da comunidade que expôs esse documento. Essa aqui. Mas você vê que no meio tem a suástica, não é? Tem a suástica do nazismo. Você pode ver aí. E lá está Deus, pátria e família. Seria então aqui eu não vou usar a Santíssima, mas a satânica trindade, Deus, pátria e família, de uma forma invertida, não é? De uma forma reversa, Deus, pátria e família. Ou seja, não é? A religião, a pátria ou a força bélica, a ditadura e a família. As pessoas, os filhos dessa nação, nessa pirâmide, está lá embaixo. Primeiro, a religião. Segundo, a pátria, a política ou o armamento bélico. E lá embaixo, a família, o povo, a população, o subproduto, os escravos, os trabalhadores, os metalúrgicos, os colaboradores, os porteiros,
os vigilantes, as faxineiras, não é? Os auxiliares, os técnicos de enfermagem, os cuidadores. É tudo isso daí. As pessoas que recebem um salário minguado, miserável, as pessoas que são roubadas nas PECs, nas medidas provisórias, nas leis, as pessoas que são roubadas pelos seus sindicatos, as pessoas que são maltratadas pelos seus patrões, chefes, as pessoas que são esnobadas, humilhadas. Isso representa isso. Você acha que a suástica representava o quê? Da SS? Hã? Você acha que Hitler representava o quê? Você acha que Hitler subiu ao poder na Alemanha? Por quê? Porque ele viu a oportunidade de ver uma Alemanha destroçada, destruída, e começou a prometer, e também veio com esse lema: a união faz a força, Deus acima de tudo, sabe? Deus, pátria e família. Então, quando você vê esse homem chamado Jair Messias Bolsonaro citar essas coisas, e ele não nega para ninguém o que ele é, o que ele gosta e qual a sua pretensão. Desde muitos anos, ele vem dizendo que ele é admirador e o seu livro de cabeça não é a Bíblia Sagrada, mas o seu livro de cabeça é o livro cujo autor é o general Ustra, o maior ditador desse país. Aonde que um homem desse tem uma fé em Deus? Aonde que um homem desse tem conversão em Deus? Para pensar. Um homem que é racista, xenofóbico, homofóbico, que disse que o povo nordestino tinha que comer capim. Aonde que esse homem tem Cristo no coração? E já estava batizado lá no tal do Rio Jordão. Por aí você vê que o Rio Jordão não resolve nada. Por aí você vê que o batismo nas águas não resolve nada. Por aí você vê que alguns rituais, por mais cerimoniais e simbólicos e bonitos que sejam, a ter respeito, mas não resolvem nada. Não é? Por aí você vê que ter a Bíblia também nas mãos não resolve nada se você lê ela como se lê uma bula de um remédio. Você pode saber ler, mas não sabe interpretar. Então, veja o perigo que nós estamos passando nesse momento aqui no Brasil. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o fascismo, quando ele começa dessa maneira, e ele começa a entrar na cabeça das pessoas e dessa maneira, vamos usar Deus, a pátria e a família como o lema, não é? Porque isso é o que todo mundo tem. Deus, a espiritualidade, a religião, a pátria, que é o país, a proteção de um país soberano. Eu quero que meu país seja seguro, eu quero que o meu estado, a minha cidade, o meu bairro, a minha vila, a minha quebrada, onde eu moro, a minha comunidade, a favelinha, as ruas, enfim, eu quero ter segurança. Então as pessoas querem ter moradia, escola, trabalho e a sua vida, o direito de ir e vir, como garante a Constituição, como segurança, não é? Eu quero ter também a minha família como segurança. A minha família, sabe, salva, segura, uma família que é bem atendida num AMA, num pronto-socorro, numa unidade básica de saúde, que a minha família seja bem atendida no hospital do SUS, não é? Que a minha família seja bem atendida numa escola ou numa creche, que minha família tenha acolhimento, guarnição, uma casa. Tudo isso são sonhos, são desejos que eles deveriam nos dar, deveriam dar ao povo, dar à população, mas não dão. E aí você vê, por exemplo, esses últimos dias, a minha esposa estava comentando e saiu uma matéria onde houve um desvio altíssimo de milhões ou bilhões de dinheiro. Eu não sei se foi da educação ou se foi da saúde ou da educação, mas houve no governo do Bolsonaro. Descobriram agora há pouco. Mas ele não tem corrupção.
Temos tantos fatos de Queiroz, de rachadinhas, de milhões, de tudo aquilo, mas ele não tem corrupção. Então, é o indivíduo que mais acha que tem processo nas costas, e ele só está imune até agora, não é? A justiça só não cai matando em cima dele até agora, porque existe uma outra coisa muito horrível na política, que é chamada de imunidade parlamentar. Ah, mas quando acabar essa imunidade parlamentar, vocês que são bolsonaristas, vocês evangélicos que estão seguindo, entre aspas, de forma metafórica, um anticristo, um falso profeta, mas vocês vão ficar tão envergonhados, vocês vão se arrepender tanto, sabe? Por terem permitido se tornar doentes mentais, por permitirem se tornar intoxicados, corrompidos, contaminados por essa magia, por esse feitiço, sabe, de medo, de bolsonarismo, de Deus, pátria e família. Vocês estão completamente enganados. Não tem nada de Deus, nem de pátria e nem de família nisso. Agora dá só uma olhada nisso aqui. Quando a Igreja Católica entendeu, não é, o que o Hitler fez, estava fazendo, por isso que nós não podemos generalizar. Houve papas, houve cardeais, houve padres, assim como houve protestantes, Martinho Lutero e tantos outros, que pouco se importaram com o que Hitler estava fazendo com os judeus. Essa é a grande verdade. Poucos se importaram com a matança de negros, de homossexuais e de judeus e arrodins. Poucos se importaram, porque eles já tinham esse racismo, esse antissemitismo, essa anti-África dentro deles. Poucos se importaram se eles já eram homofóbicos. Poucos se importaram. Mas houve papas também que deixaram bem claro em suas encíclicas: non abbiamo bisogno e mite benender sorge. Eles não aprovaram, eles não aceitaram, eles não concordaram com o fascismo de Hitler, não é? Por eles não concordarem, não é? Hitler assassinou aproximadamente 3.000 padres nos campos de concentração. Ou 3.000, ou 3 milhões, se não me falha a memória. Mas eu creio que tenha sido 3.000 padres, sim. O número é muito alto para 3 milhões. Mas 3.000 padres ele assassinou nos campos de concentração porque discordava da sua mente doentia, não é? Então, quando a gente olha essas coisas, nós começamos... Opa, eu só vou terminar aqui, peraí. Aqui, ó. Já para terminar, quando nós olhamos essas coisas todas, nós precisamos nos unir. Ó, olha eu de novo. Vou fazer um anacronismo agora do fascismo? Não. Mas eu peço a você que você, em primeiro lugar, se una com a tua consciência, com a tua humanidade. Se una com a espiritualidade. E vou mais além. Una-se aos ensinamentos que Jesus ensinou a você. Una-se à espiritualidade no seu particular. Porque estamos, sim, vivendo isso daqui, ó. Opa, pra cá. Você. 11, 14. Cadê? Cadê? Eu acho que não vou achar mais um. Bom, deve estar aqui, deixa eu ver. Opa, deve estar aqui, ó.
Estamos vivendo isso aqui sim. Não vou achar. Mas eu acho que está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que diz que, olha, não é maravilha não. Não é de admirar. Que o próprio Satã, ou Satanás, se transfigure em anjo de luz, a fim de enganar aqueles que estão na verdade. Não é, pois, que os seus ministros ou presbíteros se transformem também em presbíteros da justiça. Então, muitos presbíteros, muitos ministros, muitos apóstolos, falsos apóstolos, muitos pastores, falsos pastores, muitos missionários, falsos missionários, muitos evangelistas, até mesmo muitos rabinos, não é? Muitos padres são, na verdade, ministros do mal, de Satã. Quem é o Satã? O mal que está dentro da minha cabeça. Os meus desejos. O querer tomar o poder. O querer sempre estar em cima do outro. O querer sempre oprimir o outro para eu ganhar mais. Escravizar o outro para eu ganhar mais. A maioria dos pastores estão assim hoje, aqui no Brasil. A maioria, sabe? E vocês estão fazendo isso. Pelo amor do eterno, povo evangélico, vocês não dobram o joelho? Vocês não oram? Aonde está esse Espírito Santo que revela todas as coisas? Aonde está esse Espírito Santo que fala? Cadê o anjo do Senhor que aparece? Cadê os profetas pentecostais e neopentecostais? Vocês estão todos perdidos também? Estão seguindo um representante máximo de um espírito ruim que assolou a Europa, distorcendo o fascismo, distorcendo o socialismo, distorcendo o comunismo? Vocês estão seguindo um falso profeta, sabe? Um espírito ruim de ser humano, de homem, não é de demônio, de revestido, espírito do ser humano que está aí, ó, até hoje, não é? Aí ele vem usando a religião. Hitler usou o catolicismo, se aproximou do catolicismo, frequentava a missa, depois deu um golpe e matou 3.000 padres. E assim Martinho Lutero e tantos outros. Sem contar com um reverendo da Igreja Metodista, que foi o fundador da Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Segundo Deus revelou para ele, um monte de cavalo branco e homens vestidos de branco, todo com aquela roupa que você já sabe, e uma cruz pegando fogo, onde a missão era matar todos os judeus e matar todos os negros e homossexuais. Será que vocês não entendem isso? Eu estou falando grego, aramaico agora? Não estou. Eu estou falando em mandarim? Não estou. Eu não estou falando em russo, estou falando em português para você entender. Será que o que acontece com a sua cabeça? De uma a duas. Ou você não tem conhecimento histórico de verdade, você não tem escola, você não tem estudo, não é? Ou você realmente gosta das coisas que o Bolsonaro fala, porque está dentro da tua cabeça. Porque também você é doente, porque também você desenvolveu um xenofobismo. Não gosto de nordestino, não gosto disso, não gosto de mineiro, não gosto de baiano. Ou porque você também já não gosta de negro, de moreno, de mulato, de mameluco, de cafuso. Não gosto de quem tem a pele escura. Não gosto. Às vezes, não é nem a culpa do tal Bolsonaro, mas as coisas que ele fala tá dentro de você faz tanto tempo, talvez por uma herança cultural, tradicional de família. Eu posso até me arriscar a falar aqui, mas todo mundo sabe. Assim como nos Estados Unidos, a região sul dos Estados Unidos, os sulistas são os que mais são racistas e pregam a hegemonia branca. No Brasil também. Por que não falar? Por que não falar a verdade? Que na região sul, ou sudeste do Brasil, Paraná, Santa Catarina, esses lugares todos, a maioria são ascendentes ou descendentes de germânicos, alemãos ou italianos. Eu não posso generalizar todas as pessoas que moram no Paraná e no Rio Grande do Sul de racistas.
Mas uma grande parte dessa população tem no seu sangue o racismo. Tem ensinado, passado oralmente pelos seus bisavós, avós, e pais cresceram com isso. Essa é a grande verdade. É por isso, esse é um dos fatores que o Rio Grande do Sul votou em máximo no Bolsonaro. Porque eles veem no Bolsonaro tudo aquilo de ruim que está dentro deles e que na sua psicopatia é normal. Valeu. É normal decapitar a cabeça do outro, é normal dar um tiro no outro, é normal dar uma porrada, dar um soco, empurrar uma mulher, é normal falar que vai matar a mulher porque ela está com uma banquinha ou com portfólios, cartazes de um outro político, de um outro partido. É normal pegar e jogar gasolina em mendigo na calçada. É normal pegar e bater, espancar um cidadão porque ele é homossexual ou porque ela é lésbica. Enfim, nessa mente doentia e louca, para deles tudo é normal. E o que mais nos deixa preocupado, que Jesus é esse, que Deus é esse, que Bíblia é essa. O fundador da Ku Klux Klan, dentro de suas igrejas de morte, de assassínio e de ódio, usava textos bíblicos, como textos de escravidão e Senhor. Para pensar, quem é o Espírito, quem são os Espíritos, quem são os deuses, quem é o Deus que você evangélico está seguindo. Eu acho que vocês perderam, tenho quase que certeza que vocês perderam a direção do então Espírito Santo, que vocês tanto aclamaram, adoraram, tanto cultuaram em suas igrejas. Eu acho que Jesus, na mente de vocês não sabem, mas vocês estão de novo, vou repetir, maltratando, chicoteando, desprezando, matando Jesus. Sabe por quê? Dá uma olhada no que eu vou ler aqui agora. Então você já sabe que a origem dessa frase, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, essa coisa toda, essa babaquice toda, não é? Deus, pátria e família vai se originar lá no passado, né? De Primeira Guerra, do ditador, Segunda Guerra, do ditador Antônio Salazar, de Portugal, Deus, pátria e família. Depois o jornalista Plínio Sampaio vai usar essa frase também. Ele vai fundar o movimento integralista, nacionalista, enfim, essa coisa toda, Deus, pátria e família. E o Rio Grande do Sul manda uma carta daquela ao... essa carta que eu mostrei aqui para vocês, cadê ela? Agora eu lembrei. Essa carta aqui que eu mandei para vocês, se eu não me engano, esse documento que eu mostrei para vocês, olha lá, Deus, Pátria e Família, encaminhado ao ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha, não é? Com o símbolo do nazismo, olha lá, Deus, Pátria e Família. Está aqui a prova, ó, mentira. Se eu não me engano, é de uma comunidade judaica, né, tentando pedir ajuda ao ministro Oswaldo Aranha, ministro das Relações Exteriores, não é? Porque a carta diz assim: ao Ilustríssimo Senhor, doutor Oswaldo Aranha, uma contribuição da Associação Livre, Marcelino Ramos, Rio Grande do Sul. O que eu falei? Com base no questionamento da comunidade judaica e suas influências, visando impor restrições aos de raça, fé e descendências de fé e ascendências e descendências judaicas. Sujeita-se a presente proposta quando está meio curto, a regulamentação e redação que se conformará ao Decreto-Lei número 406, de 4 de maio de 1938. Então aqui era uma proposta, não é? Já para o ministro começar a caçar, para o ministro começar o seu antissemitismo aqui no Brasil. Esse documento está guardado, eu peguei ele em matérias de estudo no Google, não é? Que está lá guardado também
nesse estudo, nesse texto sobre fascismo, sobre Deus, pátria e família, onde está o símbolo nazista aí. Entendeu? Agora veja só uma coisa. Olha só como que funciona evangélico, o que está acontecendo de novo. Okay? Bolsonaro vai pagar caro diante de Deus por ter usado o nome santo de Deus sem nenhum respeito, sem nenhum temor de Deus, para fazer política. O apóstolo Paulo disse em Gálatas, capítulo 6 e 7. Assim não erreis, tudo que o homem semear, isso também se fará. Aquele que semear na sua carne, da sua carne própria, se fará destruição, e o que semear no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Bolsonaro disse que é a favor da tortura, sendo que Jesus de Nazaré foi vítima da pior tortura. Boa, Fabiano, boa. Então, tudo o que o irmão Fabiano está falando parece que não vale absolutamente nada. Os registros dos evangelhos narram isso. Mas para os evangélicos, parece que não soa nada. É como que se os evangélicos perdessem o ruá, o sopro de vida, que dá inteligência, que dá o nefesh, que dá a pneuma em grego, que dá capacidade de pensar. E a ligação entre nós e a espiritualidade é como se os evangélicos morressem e se tornassem zumbis. É por isso que já o evangelho não faz mais efeito. Já é o Espírito Santo. O que temos então no lugar do Espírito Santo hoje? Quem é que está no lugar do Consolador hoje na maioria dessas igrejas? Não vou falar que é demônio e diabo, porque não existe. Mas é o espírito de teatro, do ator. Os teatros, os hipócritas, pula, rodopeia, cai, fala que viu, disse aquilo, outro. Mas existem lugares, e eu sei que tem, e existem homens e mulheres de Deus de verdade, onde o Espírito Santo está atuando. É como se o Espírito Santo fosse despejado de cada lar, de cada lugar, colocado à rua, às margens da rua. E aí uma portinha pequena, aqui, outra ali, abriu a porta para o receber. Por isso que Yeshua vai dizer, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele, sairemos juntos, né? Enfim. Quem está dentro da sua casa, evangélico? Quem está na sua mesa? É Jesus ou é Satanás? É Jesus ou é o demônio? É Jesus ou é o religioso? É Jesus ou é o pastor? É Jesus ou é o político? Para pensar nisso. Olha só. Vamos encerrar, porque no livro de João 11, capítulo 50, está escrito assim. Odé dializogomai, roti simperon, rina antropos hiper, iaos caime apolimerolos etenos. Ou seja, o que está dizendo aqui? Porque foi escrito em grego. Aqui está dizendo assim, não é? Vós nada entendeis, não compreendeis que é de vosso interesse que um só homem morra, seja morto pelo povo, e não pereça a nação toda. Quando foi dito essa frase, por quem foi dita? Por Caifás. O texto diz assim, muitos judeus que tinham vindo à casa de Maria, tendo visto o que ele fazia, creram nele, mas alguns dirigiam-se aos fariseus e lhes disseram o que Jesus fizera. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram-se o conselho e disseram, que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos, assim todos crerão nele, e os romanos virão destruindo o nosso lugar santo e a nação. Olha,
várias vezes, longe de mim fazer uma comparação entre eu e Yeshua ou Yahshua, ou Jesus. Longe de mim. Misericórdia. Não chego nem na sombra, nem quilômetros de distância. Mas, quando nós começamos a falar a verdade, como Jesus falava a verdade, nós começamos a irritar e ser um calo no pé desses caras. Porque Jesus, ele foi contra tudo o que eles impunham às pessoas. E ele cumpriu a lei, mas de forma amorosa e não com perversidade. Jesus, ele pagou por um crime. Esse crime estava descrito na Torá, passível de morte, que é o crime de blasfemar o nome de Deus. Mas aí eu pergunto para você, quando e onde, em que momento das narrativas bíblicas Jesus blasfema Deus? Jesus blasfema o nome de Deus. Fazendo uma análise, uma comparação entre eu, o irmão Fabiano, e também o irmão Alex Lima e tantos eleitos da graça, aonde é que nós estamos blasfemando o nome de Deus? Quando é que estamos usando nem é um nome, a palavra Deus, o título, que é de origem pagã, que vem de Zeus? Quando é que nós estamos blasfemando aqui o Eterno, o Criador? Mas, segundo a ótica proposital, manipuladora dos sacerdotes, vamos dizer, à esquerda ou à direita daquele tempo, Jesus estava blasfemando. Eles usaram de ardis psicológicos e teológicos, foram buscar uma brecha lá na Torá ou na palavra do Eterno para poder matar uma pessoa. Você está entendendo? O de dialogizomai, rotissim peron, rina anthropos, homem, hiper, hios caime apolemecolos étenos. Vós nada entendeis, não compreendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça a nossa nação? O Caifás, ele está usando aqui de um argumento. Por isso que é preocupante o fanatismo religioso. Isso é muito perigoso. Da mesma forma que o Caifás fez aqui, é muito perigoso quando a Michele Bolsonaro vai colocar na cabeça dos seus ouvintes, telespectadores, de que as religiões de matriz africana são demoníacas, satânicas, feitiçarias, perversidades, imoralidades, uma série de coisas. Esse mesmo argumento de Caifás, porque qual é o argumento que Caifás vai usar para poder levar Jesus a ser morto, não é? Pela religião. Qual é o argumento? O argumento é esse aqui. Livro de... Deixa eu pegar aqui na Bíblia. Ai. Aqui. Eu vou achar agora não. Bom, deixa pra lá. O livro de Vaikra, se eu não me engano, que é o Levítico, ele vai dizer assim no capítulo 24 e do 15 ao 16. Debar ben Israel amar iski kelal Elohim nansan ret, que é crime. Crime. No lugar de pecado é crime. Que quer dizer, dirás aos filhos de Israel,
qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Aonde foi que Jesus amaldiçoou o seu Deus? Aonde foi que Jesus amaldiçoou o seu Pai? Ao contrário dos senhores que amaldiçoam tudo que é sagrado, que ou foi passado de forma subentendida como sagrado para as pessoas, não é? Desse país. Continua o versículo 16. Namba Shem, Yehovah Mavut. Mavut Eda Rangan, Ger Elrak, Namba Nankab Shem, Mavit. O Muvit quer dizer morte. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural do país, o hebreu. Blasfemado o nome do Senhor será morto. Caifás está usando esse aqui, porque Yeshua, o Yahshua, foi acusado, Jesus, de blasfêmia. Mas qual foi a blasfêmia que ele disse? Foi quando eles perguntaram para ele, na interrogação, é verdade que você disse que tu és o Filho do Eterno, do Altíssimo? E Jesus diz na cara deles, eu sou. Então, eles rasgam, o sumo sacerdote rasga a sua roupa, o seu manto, sua túnica, e esse era um sinal de extrema repulsa, dor, sabe, lamentação por uma coisa muito horrorosa, uma coisa muito... Ele faz isso na frente de todos os que estão ali, dentro do sinédrio. Mas ele faz isso de propósito, para que as pessoas se convençam mais ainda de que realmente ele é um homem íntegro, um homem fiel e fervoroso às leis, ao eterno, tal. Jamais ele faria uma coisa dessa, tomaria uma atitude gravíssima dessa, não é? Esse rasgar foi para convencer os seus aliados que ali estavam, que ainda estavam com dúvida. Então, quando você vê sacrifícios de religiosos, quando você vê os pastores grandões aí, os missionários, as raposas velhas, trazendo palavras de grande comoção pública, ou fazendo coisas que você nunca viu fazer em nome de um propósito, até mesmo colocar um Bolsonaro da vida, não é? Em cima de um altar, mesmo que seja um Lula, mesmo que seja qualquer político, colocar esses homens em cima do altar, isso é uma coisa gravíssima, mas para convencer você de que aquele fulano é de Deus, para convencer você de que aquela fulana é enviada de Deus, porque existe um interesse. Existe um interesse, o interesse é poder, poder e poder e poder. Então, dentro de tudo isso que eu falei, o Caifás ele usou de argumentos teológicos dentro da Torá, onde há uma condenação de alguém que amaldiçoa Deus e blasfema o nome de Deus. Aonde que Jesus blasfemou o nome de Deus e blasfemou a Deus? Que crime é esse? Aonde que está? Como? Aonde? Mas a interpretação, a exegese, a hermenêutica de Caifás e os seus atos foram mais fortes, mais contundentes. E ainda citando a Torá, foi o ápice, foi o que culminou no convencimento, né? Sendo ele, nesse momento, como se fosse um jurado, só ele ali convencendo a todos de que Jesus realmente era o réu digno de morte. Isso acontece hoje todos os dias, meu querido. Vão usar de textos da Bíblia, pátria, família e Deus, pátria e família. Brasil acima de tudo,
de todos e Brasil acima de todos e Deus acima de tudo. Sempre fazendo referência, sempre rememorando, ressuscitando frases de pessoas que foram estúpidas, genocidas, ditadoras, ruins, horríveis. Então, eu quero que você pare, pense e reflita em quem você vai votar, o que você está fazendo da sua vida, o que você está fazendo com a sua alma. Você que acredita que quando morrer vai para o céu ou vai para o inferno, o que você está fazendo com a tua alma? Nas mãos de qual Deus você está entregando ela? Quem são as pessoas que você sai da sua casa, leva a sua família, não é? Gasta gasolina, gasta bilhete único, gasta seu dinheiro, gasta sua comida, sua energia para ir sentar dentro de um templo desse. Na próxima live eu vou provar para você que a maioria desses templos são sepulcros caiados, são sepulturas. Você não pode perder a próxima live. Eu vou encerrar por aqui porque eu já me estendi muito e já está caindo amanhã já. Daqui a pouco eu tenho que levantar para trabalhar. Então, fica esta mensagem de hoje para todos nós e pare para pensar. Isso tudo é uma falácia, é uma mentira, é para enganar você. Deus, pátria e família. Por isso que ele está dentro das igrejas e vai usar o título de Deus, vai usar o nome de Jesus, o nome de Deus, vai usar a religião, a fé, as histórias bíblicas, o enviado de Deus, o Messias, e os pastores vão se aliar com ele, sabe? O caminho lá é o caminho da perdição. Veja bem, analise os frutos deste homem, não vá pelas palavras. Está escrito, o meu povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, sua parte intrínseca, sua essência está longe, quilômetros e quilômetros ou bilhões de quilômetros da minha presença. Olha que o sumo sacerdote vai dizer, é melhor que um homem morra do que uma nação, com base na lei de Moisés. Por que você acha que o presidente não faz uma transmissão, como aquelas que a gente vê, né? Costumava ver, vai falar agora o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a nação brasileira. Por que ele não vem e diz, olha, eu não quero que vocês fiquem agressivos, eu não quero que vocês matem pessoas, eu não quero que vocês batam, sejam agressivos com pessoas de outro partido. Não é isso que eu estou querendo passar para vocês, nunca pedi isso, não quero isso. Porque cada pessoa que é morta, cada pessoa que é agredida por um bolsonarista é como se fosse um troféu. E isso aguça o egocentrismo, o deusinho ou o ditador, que nada de bobo, está se escondendo atrás da Bíblia para, talvez, antes do dia 30 de outubro, e não querer passar a faixa, porque sabe que vai perder, talvez dê um golpe nesse país. E aí, meu amigo evangélico, aí você vai saber quem é o cara que se diz evangélico, mas está lá. O evangélico mete tanto pau na maçonaria, mas está lá na maçonaria. Está na maçonaria, está falando um montão de asneira. Ele fala, a boca fala daquilo que está cheio. De onde vêm os males, disse Jesus? Do coração do homem. De lá vêm as maldades, as crueldades. É daqui de dentro que vem. Se da boca dele só sai isso, como que você pode acreditar que ele é um enviado de Deus? Você não percebe que está todo mundo comprado na sua igreja? Os pastores, todos eles? O que você vai fazer nesse lugar ainda? Fala para mim. Vamos encerrar a live. Que Deus abençoe a cada um de nós todos.
que o Eterno, nesta madrugada, possa enviar os seus anjos, ministrarem cura no irmão Davi, lá do meu serviço, que os irmãos, que os anjos de Deus possam enviar cura na senhora, lá do meu grupo de oração, Rosa de Saron, não é? Que todos os doentes possam ser alcançados, que aqueles que foram lutados pelo Covid-19, eu costumo dizer que não foi pelo Covid, mas foi pela maldade dos políticos, que essas pessoas sejam confortadas, consoladas ainda, não é? Nesse período de luto da nação brasileira, nessa perca que tivemos. Que o Senhor possa visitar os hospitais do câncer infantil, dos adultos, dos idosos, as casas de repousos, as clínicas de recuperação, que o Senhor possa visitar as pessoas que são moradores de rua, que o Senhor possa visitar a todos os países, aos imigrantes, as pessoas que estão em estado de refugiados nos desertos da vida, nas casas de abrigo, que o Senhor possa visitar os países africanos dentro daquele continente, que o Senhor possa visitar o nosso país, não é? E abençoar o lar e a casa de cada mamãe, de cada papai, de cada irmão, de cada irmã. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria e entendimento para vencermos todo esse mal, toda essa mentira. Eu desejo que um dia esses homens sejam derrubados, sim, derrubados pelo dedo de Deus. Isto não é desejar a morte de ninguém, mas que eles percam seus cargos, que eles paguem pelos seus crimes, pastores e políticos, que todo o dinheiro roubado seja devolvido ao povo e que essa nação possa um dia realmente levantar os olhos para o alto, inspirar, aspirar, respirar com suavidade, com calma, com confiança e dizer: essa nação é bendita, bendita a nação cujo Deus é o Senhor, porque até o momento essa nação é uma nação maldita, cujo Deus é a religião e a política. Irmão Fabiano, muito grato pela sua participação, muitíssimo obrigado. Que Deus te abençoe poderosamente, lhe capacitando com mais sabedoria, com mais graça, com mais sensibilidade espiritual. Também a irmã Francineire, muito obrigado, irmã Francineire. Melhor noite agora que eu vi. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado. E se vocês puderem espalhar essa live, compartilhar, eu agradeço muito. Muito em breve eu estarei trazendo uma notícia bacana, uma notícia legal para vocês, de uma instituição aí que tem muito a ver com a minha visão, não é? Nós vamos ver o desenrolar aí das nossas conversas, tá bom? Para que eu também possa ter um lugar, não é? Para receber pessoas, não é? Para fazer a obra da caridade, a obra do amor, não é? Nada de dinheiro, de pinança de dinheiro, não é isso, tá bom? Fique tranquilo. E, enfim, que Deus nos abençoe poderosamente. Não vou lhe dar boa noite, mas um bom dia, uma boa madrugada, durmam bem, sonhem bem, que a vitória venha sobre a tua vida, que a saúde venha sobre a tua vida, o emprego e principalmente a salvação da tua alma. Muito obrigado. A paz.